Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Deixa todo mundo entrar, que eu vou explicar para vocês a razão aí da nossa demora, do nosso atraso aí de 10 minutos. Geraldinho, pede para mim, para você poder entrar. Deixa eu ver se eu coloco você aqui. Oi, Fala, Alberto. meu grande amigo. Tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Maravilha. Peguei um trânsito aqui, pessoal. Queria pedir para vocês desculpa pelo atraso. Minha cidade mudou o trânsito aqui, eu não sabia. E vim para o meu consultório e acabei atrasando esses 10 minutinhos aí. Mas estamos juntos. Isso acontece. Pessoal, vamos lá. Olhem só. Qual o motivo da nossa live de hoje com o nosso amigo, nosso querido Geraldinho? O pessoal está entrando ainda aí. Eu converso com o Geraldinho todos os dias. Todas as horas a gente está em contato, né? Esse momento desafiador que a gente está vivendo na Terra. E eu converso com muitas pessoas na internet, todas as pessoas que eu atendo, em consultório e tudo que eu vivo, e vejo cada dia mais a preocupação, a angústia das pessoas nesse momento, com a parte da doença, mas também com a parte do dinheiro, do trabalho, né? Isso tem assombrado, tem assustado, tem gerado um temor muito grande no coração das pessoas. Então, eu resolvi marcar com o nosso amigo, fazer esse convite para ele, para a gente hoje conversar sobre esse assunto. Pessoal, quero criar aqui uma regrinha, vou deixar o nosso comentário aberto, tá? Mas quero deixar claro para vocês aqui. Eu e Geraldinho não vamos aqui hoje falar de política. Em momento nenhum, na verdade, será essa a nossa intenção na nossa trajetória. A gente vai trazer para vocês uma visão do dinheiro e como que a gente vai programar, o que a gente vai fazer com as nossas emoções, qual é a realidade dessa área da nossa vida nesse momento. Eu sei que vocês vão esbarrar, vai ter gente aqui que vai querer xingar político. Pessoal, por favor, estou pedindo com a minha mão, por favor, não vamos falar desse assunto. Geraldinho também está pedindo. É com amor que eu peço para todo mundo, tá bom? Não vamos conversar desse assunto. O que a gente vai falar é tudo o que envolve o dinheiro nesse momento. Geraldinho é economista de formação aqui na Terra e também tem muito conhecimento espiritual. Tem muitas coisas incríveis para trazer para a gente, tá? Então a gente vai falar coisas maravilhosas. Eu separei aqui um script para fazer de perguntas para ele. Eu mandei para ele essas perguntas e ele disse assim para mim, meu amigo, isso dá um cinema, isso dá um filme. Porque são perguntas que vocês nos fazem, tenho certeza que são perguntas que vocês vão amar escutar ele falar. Tá bom? Então vamos lá, meu amigo? Tá pronto? Vamos Olha lá. só, deixa eu começar aqui com ele, tá? A fazer a seguinte pergunta, deixa eu trazer. Vamos lá. Geraldinho, nesse momento tão difícil do mundo, de tantas incertezas, meu amigo, a falta do dinheiro é algo que assusta todo mundo. É algo que está trazendo muito sofrimento a todo o globo terrestre. Ricos e pobres sofrem nesse momento por diversas razões, né? Você, como economista e pessoa que entende bem dessa área, da parte financeira do mundo e da parte espiritual, o que você pode trazer para as pessoas nesse momento, para a gente começar a nossa conversa, de esperança, de alento, de amor, para que as pessoas possam não fugir da realidade, mas para que as pessoas possam, nesse momento agora, lidar com essa realidade. Passo a palavra para você a partir de agora. Ô, Roberto, esse tema, agradeço aí o convite.
de estar aí com vocês. É sempre um prazer conversar com vocês. E nós estamos diante de uma crise, né? Inegavelmente, é uma crise profunda, porque ela começou com uma crise na área da saúde, pelo espalho do coronavírus, do Covid-19, que, a princípio, tudo indica que começou na China, e que pelas ligações hoje quase que instantâneas no mundo inteiro, através das viagens internacionais, hoje todos os países, pela globalização, estão ligados, não é? Voos, milhares de voos transitando pelo nosso espaço aéreo, e naturalmente que nenhum problema hoje na humanidade terrestre, devido a esse assunto da facilidade de locomoção e viagens, nenhum problema hoje se torna um problema localizado, né? Porque facilmente os agentes de contaminação são levados pelas pessoas, ou por animais, ou pelas cargas, através do espaço aéreo. Então, em breve tempo, os primeiros sintomas, as primeiras, vamos dizer assim, confirmações do problema surgiram na cidade de Wuhan, na China, no interior da China, e isso foi constatado ainda no mês de dezembro de 2019, e logo a seguir alguns países começaram a sentir os seus primeiros efeitos, como a Coreia do Sul, o Japão, países ali da Ásia, em seguida o Irã, e depois do Irã, entrando pela Itália, foi para a Europa, se espalhou pela Europa, e da Europa para a América do Norte e também o Brasil. Hoje nós sabemos, por um estudo da Fiocruz, que, na realidade, o primeiro contaminado foi encontrado, o primeiro contaminado no Brasil veio num voo da Itália no dia 4 de fevereiro deste ano de 2019. Esse estudo da Fiocruz saiu hoje, inclusive. Ou seja, muito antes do Carnaval. E o Carnaval foi o estupim que naturalmente espalhou essa contaminação para a população brasileira, e não é à toa que nós temos aí as grandes cidades carnavalescas com mais contaminação do que as outras. Bom, mas aí a questão é, o que surge a partir daí? Surge, naturalmente, os problemas econômicos e sociais. Porque, como esse vírus é um vírus novo, no sentido de estudo, não é? Embora ele seja conhecido de outras manifestações, mas essa manifestação que passou por uma mutação, ela é considerada nova. E então as pessoas ainda, e os estudiosos, os cientistas não sabem ainda como abordar, não é? E aí surgem diversas teorias, e que na realidade a gente está vendo que não existe uma verdade absoluta. Não existe, não existe mesmo, não existe, não adianta a grande mídia, por exemplo, querer puxar por um lado da interpretação baseada em alguns infectologistas, porque outros pensam diferente, né? Exatamente. Não existe um consenso sobre a melhor maneira de atacar o problema do ponto de vista de se conter essa contaminação. E justamente por isso vieram como soluções parciais, ou alguns achando que seriam soluções completas, vieram
na esteira do problema, a adoção de medidas restritivas da liberdade, da locomoção e a obrigatoriedade em muitos países, em muitas cidades ou estados, da quarentena obrigatória ou até mesmo do chamado lockdown, que é o fechamento, né, total de todas as empresas, de todas as lojas, de todas as indústrias, de todas as atividades econômicas. E isso, gente, gerou um efeito em dominó inimaginável, né? Porque não, talvez pela pressa de se propor uma solução radical, em nome de uma ciência parcial, porque a verdade é que a ciência ela tem que ser enfocada em todas as suas visões, não somente a visão do infectologista, mas a visão geral de todas as disciplinas científicas, entre elas as ciências econômicas. Exato. O próprio Emmanuel, através do Chico Xavier, vai dizer que a economia é a alma da civilização. Então, se você para a economia, você está matando a civilização. E Né? eu me lembro de um livro do Emmanuel chamado Dinheiro, Dinheiro. em que essa mensagem está registrada lá também. Ele fala sobre isso. Esse livro é extraordinário. E aí nós estamos diante dessa situação quase catastrófica, né? Da perda de empregos, da falência de empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que a gente pensa assim, mas uma lojinha que fecha não tem problema. Tem problema sim, porque se ela emprega, se ela é uma pequena empresa que emprega 5 pessoas, por exemplo, né, uma lojinha, nas suas atividades, nós temos que pensar que são centenas de milhares de pequenas lojinhas que estão de portas fechadas e provavelmente sem condições de se recuperar a curto prazo, pelo menos, né? Então, o efeito multiplicador dessa catástrofe econômica, o efeito é social. Sim. Né? Porque ele vai acarretar o desemprego em massa. Para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, e nós não estamos aqui para assustar ninguém, são dados, né? Na história dos Estados Unidos da América do Norte, né? Nunca, nem nas nas guerras mundiais, na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Grande Guerra Mundial, nem na quebra da Bolsa de Nova York em 1929, com a sua consequente depressão econômica dos anos 30, nunca se viu tanto desemprego. O desemprego que em poucas semanas atingiu a sociedade norte-americana é da ordem de quase 30 milhões de pessoas que perderam seus empregos. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, o número é mais modesto, mas também é catastrófico. É da ordem aí de 2 milhões de pessoas que foram desempregados pela falência das empresas, dessas pequenas e médias empresas, ou simplesmente porque o fechamento das empresas acarretou esse problema. Então, aí resta-nos, então, perguntar qual que é a solução. Toda crise tem solução, né? E nós não estamos aqui justamente para dizer que é catástrofe, o mundo acabou. Não. Na verdade, tudo isso era previsto. Exatamente. Tudo isso era previsto.
tanto pelos amigos espirituais em torno da obra de Chico Xavier, quanto também pelos benfeitores espirituais que se manifestaram ao codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, no século XIX, quando eles analisaram e propuseram a Allan Kardec, naquela ocasião, especialmente no último momento da vida de Kardec, quando ele lançou o último livro dele, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lançado em 6 de janeiro de 1868, e lá no último capítulo do livro, os espíritos propõem, mostram para Allan Kardec que a Terra já estava num processo que eles chamaram de transição planetária. E que esse processo de transição planetária haveria um passo a ser seguido, né? O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, vai dizer que ele sabia muito bem que a doutrina espírita não era para a geração dele. E que era preciso, talvez, 2 ou 3 gerações posteriores a dele, que ele chamou de gerações de incredulidade. Olha só. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque ele morreu em 1869. Ele próprio, no livro A Gênese, vai chamar a 4ª geração, que ele chama de nova geração, que em 50 anos ela mudaria o mundo, né? Então, partindo desse pressuposto, nós temos aí 3 gerações de incredulidade que começaram em 1869 e terminaram quando? O ano passado, 2019, na data limite, segundo Chico Xavier. Né? Isso não é coincidência. Isso é uma programação espiritual superior. Né? E tanto Allan Kardec, e depois ele próprio, como Chico Xavier, vai revelar no programa Pinga Fogo, em 1971, na TV Tupi de São Paulo, em 2 ocasiões. E onde ele revela que a humanidade, naquela época, estava num período de exceção, que claramente Chico Xavier também fala em 50 anos. Quer dizer, Allan Kardec fala em 50 anos, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, se não me engano, no capítulo 18, se não me engano, o item 30, por volta do item 30. E Chico Xavier fala de público, né, no programa Pinga Fogo, sobre esse prazo de 50 anos, que, caso nós não nos lançássemos a uma guerra de destruição nuclear, nós teríamos, então, avanços significativos. Então, nós temos aí essa proposição espiritual, que é um planejamento global, um planejamento muito superior às nossas mentes tacanhas. Né? Primeiro, esse planejamento foi revelado a Allan Kardec. E Kardec escreveu, se não me engano, na pergunta 749 ou 748 do Livro dos Espíritos, na nota, ele escreveu: teremos ainda 2 ou 3 gerações de incredulidade. A primeira geração de incredulidade terminou com a Primeira Guerra Mundial. 1919, terminou 50 anos da morte de Kardec. A segunda geração de incredulidade é aquela que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E ela vai terminar com o homem pisando na face da Lua em 1969. Logo, 2 anos depois, o Chico Xavier fala sobre essa terceira era ou geração de incredulidade dos 50 anos, que ele depois vai chamar de data limite, numa conversa minha com ele, não é? Em 1986, que, graças a Deus, nós não tivemos a guerra nuclear. Né? Nós não tivemos. Embora todos os percalços, todas as dificuldades, nós vencemos essa prova, não tivemos a guerra nuclear e, por isso mesmo, ganhamos um crédito espiritual extraordinário. Mas o fato de nós ganharmos um crédito espiritual não significa que nós saldamos o nosso débito coletivo. Né?
esse débito aí milenar, pelo menos 7.000 anos, segundo Chico Xavier, em que a humanidade terrestre está se matando através de guerras, de revoluções, de saques, de incêndios, de destruição e morte, de crimes, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, não é? Entorpecentes, o crime organizado, tráfico de influência, corrupção, porque tudo isso mata. Sem Né? dúvida. Mas vencemos, apesar dessas, vamos dizer assim, desses males menores, nós evitamos o mal maior, que é a guerra nuclear. Né? Agora, vamos imaginar se nós não tivéssemos evitado a guerra nuclear. Vamos imaginar que em junho do ano passado tivéssemos tido uma terceira guerra mundial. Em 15 dias, 2/3 da população teria morrido. Né? 2/3. Chico Xavier previu isso. Se tivermos a guerra nuclear, 2/3 vai desaparecer da face terrestre em 15 dias. Muito bem. As nossas cidades hoje, como estariam? Totalmente destruídas. Provavelmente o Brasil menos, porque nós não seríamos alvo assim imediato, né? Mas a vida no hemisfério norte, na Europa inteira, na Ásia inteira e na América do Norte inteira estaria aniquilada, não é? E hoje nós estaríamos recomeçando do zero ainda, enfrentando o problema da irradiação nuclear, enfrentando problemas muito mais graves do que a coronavírus, do que esse momentâneo desequilíbrio econômico e social do hoje, do coronavírus, das quarentenas, dos lockdowns. Nós estaríamos enfrentando, minha gente, a reinvenção da civilização. O Chico chegou a dizer para a sobrinha dele, Luizinha, de Pedro Leopoldo, que se tivéssemos a guerra, nós teríamos que... Primeiro, nós perderíamos toda a tecnologia, principalmente a tecnologia mais moderna do último quartel do século XX. Então, internet, celular, televisão, telefone, computador, tudo isso se perderia na Terceira Guerra Mundial. E nós, ele falou com a Luizinha, nós teríamos que voltar ao campo, aprender a plantar de novo. Né? Seria o recomeço da civilização. E ele fala comigo o seguinte, ele fala comigo que se nós tivéssemos a guerra, o mundo não entraria na era da regeneração planetária, e, ao contrário, a regeneração da Terra somente se daria daí a 9 séculos, por volta do ano 3000. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós temos que ser otimistas, minha gente. Exatamente. Porque nós estamos vivendo hoje o mal menor. Nós não estamos vivendo as consequências de uma terceira guerra mundial. As nossas cidades não estão destruídas. O nosso campo não está destruído. As nossas empresas estão paradas, mas estão preservadas. Então, aí nós temos que nos voltar para nós, seres humanos, trabalhadores, porque todos nós somos trabalhadores. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou desesperando? Eu estou me descabelando? Eu estou enfiando a minha cabeça dentro da terra, feito um avestruz, e tremendo de medo? É isso que não pode acontecer. Exatamente. Não é? Porque agora eu vou lembrar de Jesus, porque Jesus falou o seguinte, ele nos contou uma parábola, a parábola dos talentos. Vocês se lembram? Sim. Então, na parábola dos talentos, o que contou Jesus? Contou Jesus que o Senhor, dono
de tudo, de todas as terras, chamou 3 de seus servos, né? E disse que ia se ausentar para longe por um grande período de tempo. E ao se ausentar, ao primeiro servo, ele entregou 5 moedas, 5 talentos. E pediu a ele que cuidasse bem daqueles talentos. Ao segundo, o Senhor entregou 2 talentos. E ao terceiro entregou 1 talento. E ainda explicou que ele estava dando cada talento de acordo com a capacidade de cada um. Não é? Exatamente. Olha que coisa magnífica, gente. Essa parábola dos talentos mostra para nós a importância das capacidades pessoais e intransferíveis de cada um de nós. Não é? E aí é que entra o dinheiro. Porque o dinheiro é um talento, é ou não é? Sim. O dinheiro é o sangue da economia. Sem dinheiro não há economia. Quando eu me refiro ao dinheiro, eu estou me referindo também às moedas modernas, as moedas de troca modernas, né? As moedas eletrônicas, as criptomoedas, o cartão de crédito, o crédito, né? Todos os tipos de transações são feitas por equivalência monetária. E uma sociedade, segundo rezam as ciências econômicas, uma sociedade ela é mais saudável quanto mais gira a velocidade das trocas de moeda, né? Ou seja, quanto mais o dinheiro circula numa sociedade, mais saudável ela é. Então, eu queria te fazer uma pergunta dentro disso que você falou, fugindo até do meu script aqui. Muitas pessoas, nesse momento, estão dizendo assim, vai faltar dinheiro no mundo para as pessoas. E essa fala, vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro. Explica para as pessoas sobre isso um pouquinho. Gente, não vai faltar dinheiro pelo seguinte, os governos, eles sabem muito bem disso, os bancos centrais, nunca na história da humanidade terrestre, nem nas guerras mundiais, nem nas crises passadas, se injetou tanto dinheiro nas economias, né? Hoje mesmo, o Partido Democrata americano está propondo no Congresso americano outro aporte de recursos na ordem de 3 trilhões de dólares. E o Partido Republicano também está trabalhando nesse novo pacote. Se nós somarmos todos os países, talvez que o estímulo econômico chegue na ordem aí dos 12 a 14 trilhões de dólares. Não é? Olha, então é muito recurso que estará disponível para as empresas, para as populações que estão agora em quarentena ou em necessidade, para que a economia não pare. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem muito bem, gente, que se eles não fizerem isso, ou não tivessem feito isso, a civilização teria acabado. Nós estaríamos hoje, provavelmente, comendo uns aos outros. Porque se parar a economia de um todo, nós voltamos à barbárie completa. Não é? Então, os recursos estarão disponíveis. Agora, os recursos em si, eles são neutros. Eles só são efetivos se o trabalhador, que em todos os níveis, com os seus talentos, se dispuser a trabalhar. Não é ficar dentro de casa, tremendo de medo, e com os braços cruzados e assistindo TV, que nós vamos mudar o mundo, não, minha gente. Isso aí é na contramão de qualquer coisa, não é? Claro, nós vamos respeitar as normas de saúde,
as recomendações de segurança, mas em determinado momento é necessário a volta ao trabalho, porque o trabalho é que dignifica o homem. O ser humano precisa de trabalhar para se sentir dignificado, para pegar esses talentos que Deus lhe deu e multiplicá-los. Vejam bem o que acontece com a parábola dos talentos. O que acontece? O Senhor foi embora. Como eu disse aqui no início, o Senhor deu 5 talentos para um. Por quê? Porque ele tinha mais capacidade. Olhem bem. Deu 2 talentos para outro, porque ele tinha capacidade. E para o terceiro, ele deu somente 1 talento. E o que fez aquele que recebeu os 5 talentos? Na mesma hora, ele deu valor àquele dinheiro, aquele talento. E ele não parou, não ficou parado. Ele começou a trabalhar para que ele pudesse multiplicar aqueles talentos. Então, ele inventou trabalhos, atividades, não é? Naturalmente. Por quê? Por que ele recebeu mais? Porque se a pessoa pensar igualitariamente, todos deveriam receber o mesmo número. Mas Deus é sábio, Deus não faz isso, porque há pessoas que têm mais capacidade do que as outras, não é? E a justiça divina funciona aí. Quem tem mais capacidade significa que tem mais experiência de vidas passadas, que já viveu mais, que já tem mais um roteiro de trabalhos, de experiência, já acumulou conhecimentos, cultura, inteligência de outras encarnações. Então, para ele, aqueles 5 talentos é uma oportunidade única de multiplicá-los. E como, de fato, esse que recebe 5 talentos, ele não somente pega os 5 talentos e começa a trabalhar com eles, mas ele dobra os talentos. Lá na parábola de Jesus, diz que quando o Senhor volta, ele apresenta ao Senhor não somente os 5 talentos que o Senhor tinha lhe dado, mas lhe dá também outros 5 que ele havia multiplicado. Quer dizer, ele multiplicou os recursos que foram colocados à disposição dele em 100%. Ele entregou ao Senhor 10 talentos, ele recebeu 5 e entregou 10. E o que o Senhor lhe disse? Servo bom e fiel. Não é? O Senhor reconhece que ele trabalhou direitinho, que ele se esforçou, que ele utilizou as suas capacidades na multiplicação daqueles talentos. E justamente o Senhor vai chamá-lo de servo bom e fiel. O segundo, vamos ver aqui na parábola. O segundo vai entregar também mais um talento, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Ele vai entregar 2 talentos. E vai duplicar esses talentos também. Ele vai entregar os 2 talentos que ele tinha recebido e vai entregar ao Senhor mais 2. Quer dizer, ele multiplica os 2 talentos por 2, ou seja, ele tem uma eficiência de 100%. Vejam bem como essa parábola é magnífica, porque tanto o primeiro servo quanto o segundo servo, eles têm capacidades diferentes. O primeiro servo tem mais capacidade, segundo o Senhor. Por isso que ele ganhou 5 talentos. O segundo servo, que ganhou 2 talentos, ele tem menos capacidade que o primeiro. Mas, no entanto, a eficiência do primeiro e do segundo é a mesma, porque eles duplicaram os talentos que lhes foram dados. Não é? Aí, o que acontece com o terceiro, que recebeu só 1? Por que ele recebeu só 1? Porque ele não tinha muitas capacidades. Então, significa que é um espírito mais jovem, menos experimentado, menos inteligente, menos capacitado, né? Mas ele poderia
se ele quisesse trabalhar efetivamente, multiplicar esse um talento, devolvendo ao Senhor mais um. Não poderia? Ter a mesma eficiência que os 2 primeiros? E, no entanto, ele não teve. O que ele pensou? Não, o Senhor é um homem muito radical, muito exigente, e ele retira frutos de onde ele não semeou. Então, eu não posso perder esse talento que ele me deu, eu vou enterrá-lo na terra. E aí, quando volta o Senhor, o que acontece? Ele fala com o Senhor: Senhor, eu fiquei com medo, sei que o Senhor é um homem exigente, e eu fiquei com medo de perder o talento que me destes. De modo que eu enterrei ele na terra, agora eu pego ele de volta e te devolvo. O que o Senhor fala com ele? Servo mau e infiel. Se estavas com medo de mim, porque realmente eu colho onde não plantei, não é? Se estavas com medo de mim, por que você não entregou o talento que eu te dei aos banqueiros? Porque os banqueiros, pelo menos, me devolveriam esse talento com juros. Porque já passou muito tempo. E nem isso você foi capaz de fazer. Então, ele chama esse servo de servo mau e infiel e fala que ele vai ser lançado às trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso não é uma grande lição, minha gente? Isso é uma grande lição, porque mexe com a gente. O que nós estamos fazendo com os talentos da criatividade, do trabalho, das ideias, da sensibilidade, né? Do empreendedorismo. O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? A gente está com medo de morrer, ou com medo da pandemia, enterrando ele no quintal da nossa casa? Ou nós estamos pensando para frente? Nós temos que olhar para frente. O que vem depois da pandemia? Porque crise, gente, já tivemos várias crises. As crises se sucedem, elas são etapas muito importantes para o desenvolvimento de todas as sociedades terrestres, né? Olha, vamos nos últimos 100 anos, quais são as crises que nós vivemos? Vamos um pouquinho mais de 100 anos, 105, 110 anos. Primeira grande crise no século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial. Uma crise violenta, arrasou com a Europa. Logo em seguida, a Revolução Russa comunista de 1917, que arrasou com milhões de russos. E, para terminar essa primeira etapa, a pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1920, que matou 50 milhões de pessoas. Nós estamos hoje com 300 mil mortos no mundo inteiro pela Covid-19. Se é que tem tudo isso, né? Porque há denúncias aí de que tem muita morte que não foi de coronavírus e que está sendo contada como coronavírus. Não somente no Brasil, mas na Itália e nos Estados Unidos. Muitas pessoas estão morrendo com coronavírus e não de coronavírus. Exatamente. E aí, então, mas somando tudo isso, a estatística oficial não chegou nos 300 mil mortos. Há um século atrás, nós tivemos 50 milhões de mortos. Olha, e a população da humanidade era muito menor do que hoje. Então, proporcionalmente, as mortes foram muito maiores. E depois de uma guerra mundial, e depois de uma revolução russa, e o mundo acabou? Não. Ao contrário, terminando a Primeira Guerra Mundial,
houve um impulso dos negócios, das invenções, né? Por exemplo, a aviação. A aviação só se desenvolveu a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Antes não existia transporte de passageiros, nada disso, através do avião. Ela nasce com a Primeira Guerra Mundial. E, a partir daí, vamos ter crises gigantescas, como a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que levou o mundo a uma depressão econômica dos anos 30. No final dos anos 30, a Guerra Civil Espanhola, que devastou os religiosos que foram perseguidos e mortos, né? Freiras, padres, sacerdotes católicos foram mortos em praça pública no final dos anos 30. O surgimento do nazismo na Alemanha, que vai gerar a Segunda Grande Guerra Mundial, as inspirações expansionistas do imperador do Japão na Ásia, em sintonia com Hitler na Alemanha e com Mussolini na Itália, que também vai gerar matança em vários países da Ásia. E, como resultado também do final da guerra, da Segunda Grande Guerra, a Revolução Cultural Chinesa, que matou 90 milhões de chineses. Ora, crise atrás de crise, com mortes de milhões e milhões de pessoas. E o mais interessante é que, se a gente for avaliar, todas essas grandes crises, guerras, elas têm como pano de fundo a parte econômica, a parte de conquista, conquistar, de poder, né? E o dinheiro, ele está sempre embutido ali, né? Exato. Ele está sempre envolvido ali. E a partir daí, gente, o mundo acabou? Exato. Com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que encerrou a Guerra Mundial? Não, não acabou. Ao contrário, nós tivemos avanços extraordinários no campo da ciência, da medicina. Olha o que nós tivemos no último quartel do século XX, a chegada da internet, da telefonia celular, não é? O avanço da física quântica, da mecânica quântica, da astrofísica, as naves interplanetárias que os países mandaram no espaço para pesquisar além, a biotecnologia, que descobrindo coisas fantásticas de prolongamento da vida humana e de combate às doenças. Uma série de coisas extraordinárias vieram depois dessa crise. E mais recentemente, nós tivemos a grande crise de 2008 a 2009, que quase quebrou o sistema financeiro mundial, né? E o que surgiu dali? Surgiu dali, gente, uma nova revolução no campo da internet, da comunicação em 3G, em 4G, não é? E hoje nós estamos diante de um início de um novo ciclo evolutivo que vai ser fantástico. O próprio Chico Xavier me falou isso. Caso a gente vencesse o período de 50 anos sem guerra nuclear, que nenhum de nós poderia prever os avanços que nós teríamos depois de julho de 2019. E eu digo a vocês, esses avanços já estão acontecendo. É porque eles não saem na televisão, não saem nos telejornais que só querem saber de morte. As empresas hoje de alta tecnologia estão vamos dizer assim, no raiar do sol de um novo dia expansionista da economia mundial, que vai gerar em torno, a previsão é que essa nova onda gerará em torno de 52 a 55 trilhões de dólares em riquezas. E eu falo para vocês quais são esses setores. É o setor do 5G, é o setor da robótica,
é o setor da inteligência artificial, é o setor da biotecnologia, entende? E com avanços extraordinários. Se vocês pensam, basta vocês pesquisarem isso, se vocês pensam que as bolsas estão despencando no mundo inteiro por causa do coronavírus, elas estão realmente despencando nas ações tradicionais. Mas essas ações de ponta, de primeira linha, estão triplicando de preços. Triplicando de preço. Basta uma pesquisa que vocês vão ver. Então, nós estamos aí, depois de passada a contaminação e contida a contaminação, nós estamos diante de uma nova era econômica e social, prevista por Chico Xavier, inclusive, porque ele chega a falar comigo o seguinte: o desemprego vai acabar, né? As grandes diferenças sociais, socioeconômicas entre as populações, entre as nações ricas e pobres, primeiro e terceiro mundo, vão acabar. Haverá uma maior integração entre as pessoas, porque elas estarão ligadas instantaneamente pelo conhecimento. Olha, isso ele falou em 1986, não existia internet, não. Não existia telefone celular. Não existia você acessar um conhecimento através da Google, do Yahoo ou de qualquer outra plataforma de acesso das redes sociais. Nada disso existia em 1986. Né? As multimídias. E, no entanto, isso está cada vez mais se tornando realidade. Né? Então, diante desse... Nós temos que nos propor esse desafio. O que eu, hoje, posso fazer para o mundo novo de amanhã? Qual o talento que Deus me deu? Porque eu não estou encarnado aqui à toa. Eu não vim aqui no mundo a passeio. Eu não estou de férias. E vocês também não. Né? Cada um de nós aqui tem uma tarefa a executar. Cada um de nós recebeu de Deus, do Senhor, um talento. Se foi 1, se foi 2, se foi 5, se foi 100 talentos, não importa. Importa é que nós precisamos devolver os talentos pelo dobro. É isso que importa. Então, como que eu posso colaborar para essa sociedade do futuro, que é uma sociedade espiritualista, não é uma sociedade materialista, porque o materialismo está caindo, está ruindo, ele é característica de mundo de expiações e de provas. A característica, o paradigma da nova sociedade é o paradigma espiritualidade, da espiritualidade. O que eu posso colaborar para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mas também que tenha criatividade, que tenha produtividade, que tenha empreendedorismo. Nós não precisamos do Estado para que o Estado nos dê as coisas de mão beijada. Isso é indigno. Nós precisamos de liberdade para agir com as nossas potencialidades, que são muitas, para construir o mundo melhor de amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta, dentro disso que você está falando. Eu vou já fazer uma pergunta sobre o Chico, mas você falou da questão da espiritualidade, desse novo mundo da espiritualidade. Por que, na sua visão, Geraldinho, as pessoas que buscam a espiritualidade, por que as pessoas que buscam uma evolução espiritual, elas têm tanto conflito com essa área da vida do dinheiro?
Por que essas pessoas criam tanta... Por exemplo, dentro da doutrina espírita, a gente vê muitos espíritas conflitando, né? Muitas das vezes, eles criam eventos e cobram pelos eventos, né? E outras das vezes, as pessoas são extremamente escassas, né? Elas entendem que a vida aqui na Terra tem que ser um fardo. Enquanto que, em contrapartida, você conheceu bem Chico, Chico era milionário, Chico era muito rico, mas ele fez o quê? Abdicou. Ele conseguia viver dessa forma. Por que na sua visão, existe tanto conflito na cabeça do homem espiritual em relação a dinheiro? Porque ele não é espiritual. Olha que maravilha. Eu acho que esse que tem tanto conflito com o dinheiro, ele tem conflito com o talento que Deus lhe deu. E ele pega, é o servo mau e infiel. Porque ele pega o talento que Deus lhe deu, e ele tem talento. Ninguém está desprovido de talento, né? O que ele faz? Ele pega o talento e enterra na terra. Ele cava um buraco, pega aquele talento e coloca lá na terra com medo. Ele está com medo. Ah, eu tenho medo de Deus, porque Deus é maldoso. Ah, porque Deus é vingativo. Ah, o Senhor é muito exigente. Então, eu não posso perder esse talento. Eu vou enterrar ele na terra, para quando chegar a hora eu vou devolver. Mas aí, na hora que ele for devolver, é o caso da parábola. Servo mau e infiel. Por que não, já que você tinha medo de mim, por que você não entregou o talento aos banqueiros? Pelo menos eu teria juros, não é? Olha só que na parábola de Jesus, até os banqueiros são melhores do que o servo infiel. Não é? Então, nós não temos... Gente, o dinheiro, a gente vê as páginas que Chico Xavier recebeu sobre o dinheiro, são maravilhosas. São dezenas de páginas, e eu convido vocês a conhecê-las. Vamos trazer algumas? Aqui? Vai. Por exemplo, André Luiz. André Luiz vai escrever no livro Endereços da Paz, capítulo 23, a página Alavanca de Luz. Olha só, gente. O dinheiro, para André Luiz, é uma alavanca de luz. O dinheiro compra a sustentação. A vida vem de Deus. O dinheiro, porém, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, é capaz de melhorar as condições de existência para legiões de pessoas. Olha que maravilha. Então, nós temos que ter liberdade para que as pessoas que têm grande talento, né, grande criatividade, grande empreendedorismo, que elas tenham muito dinheiro mesmo. Por quê? Porque é com muito dinheiro que se gera emprego, que se geram ideias, novas tecnologias, investimentos que vão gerar progresso, vão gerar emprego, vão gerar renda, e gerando renda vão gerar impostos, e com impostos o Estado vai dar conta da saúde, da educação e assim sucessivamente. O dinheiro, diz André Luiz, compra a cultura acadêmica. Outra bênção que o dinheiro faz. A saúde, a inteligência vem de Deus, né? Mas o dinheiro compra a cultura acadêmica. Dá condições à pessoa de estudar, de se aperfeiçoar, fazer faculdade, mestrado e doutorado. Mas nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, pode espalhar escolas e livros, beneficiando extensas comunidades. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora, olha aqui, em relação à saúde. O dinheiro compra a farmácia, compra o remédio, mas a saúde vem de Deus. Entretanto, nas mãos da criatura
que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro consegue movimentar providências e adquirir os remédios necessários ao alívio e à cura de numerosos doentes. Não é? Então, nós temos que ter essa questão de entendimento. Aliás, essa mensagem está muito própria para tempos de coronavírus, né? Veja o que ele diz. O dinheiro compra conforto, né? Nas casas, as pessoas têm a sua residência, no seu lar. Mas a alegria vem de Deus. No entanto, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro pode repartir parcelas da felicidade em todas as direções. É a caridade em ação. Exato. Né? Os movimentos que vão na direção do amor fraterno, da caridade, da solidariedade àqueles que menos têm. É interessante, né, Geraldinho? Quantas obras hoje no Brasil vivem dos livros que o Chico Xavier psicografou? O Freitas Nobre, nosso querido deputado Freitas Nobre, espírita, aliás, hoje o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, chama-se Aeroporto Internacional Dr. Freitas Nobre, marido da nossa querida doutora Marlene Nobre, grande amigo de Chico Xavier, um político honesto, né? Um político que tinha a espiritualidade como lema. E ele fez uma pesquisa em 1980, quando se pretendia lançar o nome de Chico Xavier para o Prêmio Nobel da Paz. Ele percorreu o Brasil inteiro fazendo a catalogação das obras que os livros de Chico Xavier fundaram. Creches, asilos, orfanatos, hospitais psiquiátricos, casas de repouso pelo Brasil inteiro. Quando ele chegou no número de 3.000 casas, 3.000 instituições de caridade, ele desistiu. Ele cansou. Então, olha aí. Não é? É o que você falou. O Chico era milionário, porque se ele fosse reclamar a si direitos autorais de 50 milhões de livros vendidos, ele seria muito mais rico aí do que um Paulo Freire, que vendeu 1/3 do que o Chico Xavier vendeu. Né? O Chico hoje seria um bilionário. Bilionário. No entanto, ele doou. Exatamente isso aqui que André Luiz falou. Foi repartir parcelas de felicidade. Olha só esse outro ponto. O dinheiro compra o leito. Olha aí, nós não estamos precisando de leito de hospital. Quem compra o leito de hospital? Quem faz o hospital é o dinheiro. Exato. Mas o repouso vem de Deus, diz André Luiz. Contudo, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro consegue oferecer agasalhos e cobertores, protegendo o sono dos companheiros que a penúria assinala. Quanta coisa boa vem aí da fraternidade, né? Aquela fraternidade legítima, aquela fraternidade que a gente faz com o nosso dinheiro. Porque aquela fraternidade que a gente faz com o dinheiro dos outros, essa é muito fácil, não é? Exato. Que é que os políticos vamos separar fazem, as coisas. Aqui, o que André Luiz está falando é em relação aos nossos talentos. Não é com o dinheiro alheio, não. Outra frase de André Luiz: o dinheiro é força, o poder vem de Deus. Mas ele empodera o quê? Ele empodera o dinheiro, né? Mas nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro é capaz de promover socorro e consolação para muita gente. E por fim ele termina: a criatura vem de Deus, Deus é a vida em todos. E o dinheiro nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus é sempre uma bênção de esperança e uma alavanca de luz. Olha que lindo. Olha aí, o dinheiro é a alavanca de luz, disse André Luiz muito bem. Deixa eu só falar uma coisa. Falta 20 segundos para essa live fechar. Então vamos fazer assim. Vamos fechar essa aqui, tá, pessoal? Vamos reabrir e vocês voltam de novo. Tá muito bom.
Tem muitas coisas ainda legais para a gente conversar, tá bom? 4, 3, 2, vai fechar. Voltem de novo.